Boa noite. Hoje é dia 26 de setembro. Nós estamos há uma semana do primeiro encontro que estamos fazendo sobre o milenar Caminho da Luz. Hoje nós vamos ter, então, a palestra 2, e lembrando que nós estamos sempre nesse ciclo de 8 palestras, né, celebrando o milênio do livro da ótica. Na semana passada, no dia 19, nós falamos sobretudo sobre Ibn al-Haytham e o milênio do seu livro da ótica, o Kitab fi al-Manazir. Hoje, então, nós vamos começar a navegar, quer dizer, o Haytham é século XI, né? O livro termina em 1021, e aí nós vamos começar a navegar a partir do século XIII, que é quando o livro é traduzido e ele vai ter uma grande influência que vai culminar, inclusive, com a Revolução Científica dos séculos XVI e XVII na Europa. Hoje, então, o nosso encontro é dedicado à visão da luz, vamos dizer assim, o espaço que a luz ocupa como ciência no processo anterior e no processo que leva à Revolução Científica dos séculos XVI e XVII. Lembrando sempre que a nossa ideia aqui é tentar compreender como a luz foi ganhando protagonismo dentro da física, protagonismo esse, né, que atinge o seu máximo, né, o seu apogeu agora no século XX, no século XXI, mas lembrando que o século XVIII, o Maxwell, foi o grande momento inicial da luz, né, dentro da visão eletromagnética que nós temos hoje. Então, essa é a ideia desse ciclo. Então, nós vamos passando com o tempo para sentir um pouco o contexto e perceber como um assunto ele vai tomando dimensões distintas dentro da própria pesquisa e dentro da própria comunicação científica na física. Bom, aqui eu deixo sempre esse pensamento aqui, né, do Al-Haytham, que nós já falamos na semana passada, que é quando ele levanta as dúvidas sobre digamos, a ciência ptolomaica, né, que era a ciência que já dominava o Ocidente por praticamente 900 anos. Ptolomeu, ele trabalha basicamente no século II depois de Cristo, né, nos anos 100, e Al-Haytham está lá nos anos 1000. Então, praticamente 900 anos de Aristóteles e Ptolomeu. E aqui o que diz Al-Haytham, eu gosto de chamar a atenção, porque ele diz que nós devemos olhar as obras importantes que nos precederam e que nós lemos, mas que nós olhemos essas obras sempre com espírito crítico. Ele diz, se uma pessoa em ciência está tentando buscar a verdade, ela não deve simplesmente assumir a postura de ler os clássicos precedentes sem querer colocar em dúvida as questões, que é o que ele faz aqui quando escreve sobre as dúvidas em Ptolomeu. Ele diz, sim, que é a última frase, eu estou marcando a tela aqui, né? Uma pessoa, né, tá aqui, ó, uma pessoa que estuda livros científicos com a visão de conhecer a verdade, deveria se voltar para uma crítica hostil de tudo aquilo que ela estuda. Então, se essa pessoa assume, né, esse caminho, a verdade vai ser revelada e os erros, né, dos seus predecessores vão vir à tona muito claramente. Então, sempre levantando isso, que em ciência está sempre se vivendo a dúvida, sempre se buscando a dúvida respeitosa, o conflito, o debate, a troca de ideias, mas sempre a ciência só progride, né, alimentando-se de dúvidas, jamais de certezas. Então, estou lembrando sempre que Al-Haytham já levantou esse debate lá, né, no século XI. Então, aqui eu estou listando, né, dentro dos estudos que eu já fiz, aquilo que eu conheço, aquilo que eu procuro conhecer, eu estou listando todos aqueles cientistas, não só cientistas, mas, na verdade, eram pessoas que se interessavam pelo conhecimento. É aquilo que se chama de, sobretudo no período do Renascimento, né, os chamados polímatas. Os polímatas eram aqueles homens que tinham um conhecimento muito vasto, conhecimentos que perpassavam por várias áreas. Eram artistas,
ao mesmo tempo médicos, ao mesmo tempo astrônomos, ao mesmo tempo matemáticos, ao mesmo tempo físicos, ao mesmo tempo filósofos. Então, era aquele chamado polímata. Poli, do grego, muito. Mata, né, significa conhecimento. Então, é aquele a pessoa que tem o conhecimento múltiplo, polímata em português. Em grego é polimata, né, também. E daí vem a própria palavra matemática, né, matemas, né, que seria justamente o conhecimento. Então, nós vamos falar desses polímatas, né, que vêm desde o Renascimento e que levam até a Revolução Científica dos séculos XVI e XVII. Nicolau Copérnico, vamos falar daqui a pouco, nós vamos listar um pouquinho cada um deles, é aquele que dá, digamos, partida à Revolução Científica. Digamos que a Revolução Científica inicia-se no século XVI, com Copérnico, quando ele instaura a sua teoria heliocêntrica. Temos também Gian Battista della Porta, vamos falar sobre ele, Tycho Brahe, Thomas Harriot, Francis Bacon, Galileu Galilei, famoso Galileu Galilei, Kepler, o Johannes Kepler, René Descartes, né, o famoso Descartes, Christian Huygens, Robert Hooke, Johann Zahn, Isaac Newton e James Bradley. A gente pode até dizer que praticamente a Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, ela tem o seu apogeu, o seu momento mais alto com Newton, mas claro que a partir de Newton também ainda temos, né, os resíduos da Revolução Científica do século XVI e do século XVII. Então, são esses os nomes que eu gostaria de listar. Eu estou colocando aqui as datas, né, das vidas deles, porque a gente localiza melhor e tem uma ideia, assim, um pouco de cronograma, como um vai influenciando no outro, né, como a ciência é cumulativa. Mas dentro da visão de Al-Haytham, a ciência é cumulativa, mas tudo aquilo que nós recebemos, nós devemos, pelo menos, tentar criticar. Se a gente for capaz, né, de perceber aonde estão os pontos de crítica, a gente deve ser capaz de criticar para levar à frente esse conhecimento que vem sendo desenvolvido. Então, esses são os nomes. Eu vou passar meio rápido aqui, porque nós vamos falar sobre cada um deles brevemente, claro. Bom, então, a grande influência de Al-Haytham, lá do século XI, ela se torna muito presente no final do século XIII, cerca dos anos 1290, quando o livro da ótica, né, o Kitab al-Manazir, é traduzido anonimamente. Então, tem-se uma tradução anônima do livro da ótica para o latim, século XIII. E isso aí vai ser decisivo para tudo aquilo que vai vir até a Revolução Científica. Então, Roger Bacon, né, que vive aqui praticamente no século XIII, vive plenamente o século XIII, né? Ele faz essa obra aqui, Opus Maius, que é um tratado de ótica, de astronomia e de matemática. Essa obra, esse tratado, ele se compõe de 7 seções que abordam a importância da matemática na física. Então, olha a importância, né, que já se dava a matemática na física, né? A gente vai comentar um pouco sobre isso depois. Ele estuda a ciência da perspectiva, quer dizer, perspectiva é luz, perspectiva é ótica, perspectiva é ciência, é arte. E o papel da experimentação nas ciências, certamente muito influenciado, tanto por Al-Haytham, como também influenciado por Al-Biruni e por Ibn Sina. Né, o papel da experimentação para tentar comprovar as hipóteses, e não só a experimentação, mas a experimentação feita por diferentes experimentadores. É preciso confrontar experimentações. Então, Roger Bacon, com essa sua obra, ele é a primeira grande influência de Al-Haytham, né, que a gente pode marcar, assim. Claro que existem outros, mas são nomes que não marcaram tanto quanto, por exemplo, o nome do Roger Bacon. Vitello, que era um polonês, também estuda a questão da formação das imagens nos olhos, estuda o fenômeno da refração da luz, que é o fenômeno, né, em que a luz, ao passar de um meio
para um meio distinto, ela sofre uma mudança na sua direção. Ela muda, né, a direção de sua propagação quando a luz passa de um meio, né? Hoje nós entendemos isso com o conceito de índice de refração. Mas esse é o problema é a questão da refração da luz. Então, Vitello, nesse seu livro Perspectiva, né? Na verdade, o livro se chama Perspectiva Communis, né? Ele já estuda a refração, estuda a questão da luz, das imagens que se formam no aparelho visual, influenciado fortemente pelos estudos de Al-Haytham, e ele vai influenciar fortemente Kepler. Kepler, lá no início do século XVII, vai escrever o seu Tratado da Ótica, fortemente influenciado pelo Vitello. E aqui, depois do Vitello, nós temos um terceiro nome, também do século XIII, né, que é o John Peckham, que também escreve o seu Perspectiva Communis, né? Então, o Vitello tem o seu Perspectiva, eu botei Perspectiva, mas também em algumas referências se encontra como o título Perspectiva Communis. E aqui o John Peckham, aqui eu dou essa referência, que é um artigo muito bom, né? Na verdade é um livro, né, da Universidade de Wisconsin, chama-se Perspectiva Communis, né, que é a perspectiva do John Peckham, é uma crítica, uma leitura crítica do livro, né, da ciência da ótica do John Peckham. Quer dizer, John Peckham estudou fortemente a ótica, também fortemente influenciado por Al-Haytham. Então, no século XIII, né, com a tradução do livro da ótica, as grandes influências imediatas são sobre Roger Bacon, sobre Vitello e sobre Peckham. E a gente vê, Vitello vai estar influenciando fortemente Kepler, que é um dos pilares maiores, um dos grandes pilares de sustentação da revolução científica. Bom, século XIII, vamos agora, século XV já. Então, a gente tem um certo hiato, né? Aqui nós estamos falando, por exemplo, do século XIV. No século XIV, né, quer dizer, o Renascimento, ele, digamos, historicamente, começa no século XV. E nós vamos falar do papel da arte na física. Quer dizer, física e arte estão em perfeita simbiose no período do Renascimento. Mas aqui, após o século XIII, após a influência desses três autores que nós falamos, nós chegamos no século XIV com um grande nome, visto como pintor. Todo mundo conhece mais o Brunelleschi, né, como um pintor, né, como um artista plástico. Mas Filippo Brunelleschi, né, ele lança influenciado também por Al-Haytham, ele lança as bases para estudar a visão. Ele é praticamente considerado o pai da perspectiva, né, na visão que a perspectiva adquire, né, a partir do século XIV, com o Renascimento. E a perspectiva nada mais é do que a gente representar no plano, né, algo que a gente vê no espaço. Você coloca num quadro a noção de perspectiva é que vai te dar a noção da tridimensionalidade. Gostaria de chamar a atenção para a gente ver como a ciência está interligada, às vezes um fato, né, ou um período de pensamento muito anterior influencia muito lá na frente. Nós estamos aqui falando do século XIV. Aqui nós estamos falando do século XIX, é o famoso Erlanger Programm, o programa Erlanger, lançado por Felix Klein, que foi um dos grandes matemáticos do século XIX e do início do século XX. Esse Erlanger Programm é quando Felix Klein ele mostra a importância da geometria projetiva, que também está ligada à perspectiva. Porque, no fundo, o que a gente vê nos nossos olhos são as imagens, né, em perspectiva. E esse período, esse programa Erlanger, ele vai ter uma grande influência no início do século XX, em Göttingen, no grupo de Göttingen, de matemáticos de Göttingen, onde estão Felix Klein, também está Hermann Weyl, Hilbert e M. Noether. E Felix Klein teve uma grande influência sobre M. Noether, porque Felix Klein é a pessoa que relaciona geometria com a teoria de grupos, que vai fazer um papel fundamental na física que nós vivemos desde o século XX e ao longo do século XXI. Então, eu queria chamar a atenção que Brunelleschi, né, quando ele chama a atenção para a importância de nós representarmos em planaridade aquilo que a gente vê no mundo tridimensional, isso vai ter uma influência muito grande também no pensamento de Felix Klein
através desse chamado Programa Erlanger, feito na Universidade de Göttingen. Outra coisa importante de Brunelleschi, que além de, então, de um cientista, de um físico, de um geômetra, de um pintor, ele também era um arquiteto. A cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, foi feita por Brunelleschi. Então, ele é o pai, inclusive, dessa, digamos, dessa visão renascentista de eliminar aquelas linhas góticas, né? Aquelas torres góticas das catedrais medievais, e ele começa agora a trabalhar a forma mais arredondada, quer dizer, uma forma mais harmoniosa de chegar aos céus. Em vez de chegar aos céus através de uma linha muito fina, né? Aquelas agulhas góticas, ele propõe a ideia das formas mais harmônicas, né? Isso tem toda uma discussão, inclusive, do papel do homem, como o Renascimento vai ver o homem. E Brunelleschi, né, então, que faz um estudo muito importante de perspectiva, sempre pensando, né, na luz, a luz é que o influencia a estudar a perspectiva. E, então, ele vai ter grande influência sobre nomes importantes, né, do período do Renascimento, né? O Alberti, Piero della Francesca, Leo Battista Alberti, Piero della Francesca e Leonardo da Vinci, né? Então, após Brunelleschi, né, nesse período, um pouquinho antes, né, do Renascimento propriamente dito, temos, né, Leon Battista Alberti, que estuda, então, perspectiva também, e Piero della Francesca, né? Todos a gente conhece mais no mundo ocidental esses grandes nomes como pintores, como artistas plásticos, mas, na verdade, eram polímatas também, eram pessoas que conheciam vastamente, né, muitas áreas do saber. Então, Piero della Francesca estuda a luz e seus efeitos sobre a pintura. Estão reunidos nesse livro aqui, que é sobre a perspectiva na pintura, o papel da perspectiva na pintura. Então, vamos dizer assim, o século XIV, ele é dominado pela perspectiva, quer dizer, como fruto dos estudos da luz. É os estudos da luz que levam ao desenvolvimento da perspectiva. Então, a gente vê que é física, é ótica, mas dentro das artes. Então, a gente tem um emaranhado, vamos dizer assim, de física e arte em simbiose. Eu acho que isso é importante, porque a gente percebe que, às vezes, mesmo quando elas não estão trabalhando em simbiose, a física e a arte caminham movidas pelas mesmas ideias. Por exemplo, ao longo da década de 20, né? Há 100 anos atrás, quando a gente tem o desenvolvimento grande da mecânica quântica nos anos 20, né? E a ideia de um pensamento mais minimalista, nós temos ali movimentos artísticos que vão na mesma direção, né? Temos ali a música atonal, a atonalidade, ela surge justamente mais ou menos na década de 20, né? E também o movimento da arquitetura, né? A escola Bauhaus, na Alemanha. Então, sempre, isso é um movimento artístico que também está presente na física, apesar de, nos anos 20, né, 100 anos atrás, a física e a arte não estarem na simbiose que elas se encontravam, por exemplo, no século XIV. Então, a física, não só ela deve, claro, fortemente à filosofia, como ela deve fortemente à arte. Foram esses artistas, né, pessoas que se notabilizaram como artistas, mas que eram, na verdade, cientistas, né, mas se notabilizaram como artistas, estavam estudando física. Então, foi o caso, então, do Brunelleschi, do Alberti e do della Francesca. Finalmente, nós temos o polímata mais expressivo do Alto Renascimento, que é o Leonardo da Vinci. Então, inútil ficar falando muita coisa, porque Leonardo da Vinci é um nome bastante popular, se encontra muita coisa sobre ele. Eu estou chamando a atenção apenas daquele mínimo dos mínimos que o coloca frente à física. Então, Leonardo da Vinci, né, que viveu já entre o século XIV e o século XV, né, quer dizer, ele nasce em 1452 e morre em 1519, né, então ele vive pouco o século XX, mas vive intensamente o século, morre no início do século, no século XV, isso, ele vive intensamente o século XIV, né, então, nós vamos ter aqui estudos sobre a ótica e sobre a mecânica. A mecânica ele está interessado por causa da anatomia, quer dizer, a mecânica para ele é a anatomia. Estuda astronomia, e ele faz estudos aprofundados sobre a luz,
sobre a reflexão da luz e, de novo, sempre, a luz e a perspectiva. E nós vamos ver que tem uma sua obra, que é uma obra celebradíssima, né, que é A Última Ceia, né? Essa Última Ceia, ela é, na verdade, um tratado sobre luz, sobre reflexão e sobre perspectiva. Aqui eu coloquei, né, para quem, assim, às vezes, como essa palestra, esses encontros nossos são abertos para pessoas também que não têm vivência com a física, mas que podem ter interesse, que uma vez numa palestra me perguntaram o que era polímata. Então, eu coloquei aqui já pensando que alguém pode querer perguntar, né? Então, polímata, em inglês a gente escreve polymath, né? É aquela questão da pessoa que tem múltiplos conhecimentos. Poli, muitos, mata está significando conhecimento. Aqui está em grego, mátima, que é de onde vem a palavra matemática. Matemática, no fundo, significa conhecimento. Tá aqui, ó, máxima. Então, é isso aí. O polímata é aquela pessoa que tem múltiplos conhecimentos. No caso de Leonardo da Vinci, ou dos outros que eu falei precedentemente, que eram pintores, escultores, físicos, astrônomos, falavam de medicina também. Então, eram os grandes polímatas do Renascimento, e Leonardo da Vinci representa o polímata máximo, né? Aqui eu gostaria de citar algumas obras sobre Leonardo da Vinci, que eu acho livros muito bons. Esse aqui é Leonardo da Vinci e a Ótica, né, escrito pela... Na verdade, não, esse aqui não é um livro, é um artigo. Leonardo da Vinci e a Ótica, né, Francesca Fiorani e Alessandro Nova, né, publicado em 2013. Agora, esse aqui, sim, é um artigo excelente, também muito mais completo, muito mais estendido, que é O Estudo da Luz e da Ótica por Leonardo da Vinci. E uma síntese de campos na Última Ceia, The Last Supper. Então, é escrito por Nicole Bittler e ele está publicado no Stanford Journal of Science, Technology and Society, de 2011. É um artigo excelente. Vale a pena buscar esse artigo. A referência completa dele está aqui, que é justamente compreender Leonardo da Vinci, assim, o que ele coloca de seus estudos da luz e da ótica na obra que é a Última Ceia, tá aqui. Então, essa Última Ceia do Leonardo da Vinci, ele é, na verdade, um estudo sobre a luz, um estudo sobre a reflexão e um estudo sobre a perspectiva. Está tudo retratado nessa obra, né, imortal. Em seguida, ele, um pintor também altamente influenciado por ele, Tintoretto, que faz aqui, vivendo aqui, né, esse período entre 1518 e 1594, aqui em pleno século XV, né, ele já vai indo para o século, né, aqui, já vai indo para o século da Revolução Científica, tem essa visão sua da Última Ceia, que é uma sua visão também baseada no estudo da luz, no estudo dos movimentos, os movimentos aqui são muito nítidos, né, então, o estudo dos movimentos e a perspectiva. Então, basicamente isso, né? Então, nós estamos falando aqui, né, de alguém que seguiu Leonardo da Vinci e refez essa mesma Última Ceia, mas agora dentro de uma outra visão, mas também usando os conhecimentos adquiridos anteriormente, né, e lançados por Leonardo da Vinci. Então, nós temos aqui esse período, vamos dizer assim, o período do Renascimento, né, que é um período pré-revolução científica. Opa, desculpa aqui. Então, agora, o grande momento aqui, né, que é a revolução que é empreendida, né, com a invenção da imprensa no Ocidente. Os chineses já tinham uma forma de imprensa, mas no Ocidente, né, a imprensa atribuída, a invenção da imprensa é atribuída a Gutenberg, né, em 1439, né, já aqui caminhando para o século XV, 1439, isso. Então, a descoberta da imprensa, e agora é fundamental, a descoberta da imprensa vai ser fundamental para fazer essa transição do Renascimento com a Revolução Científica. Quer dizer, com a imprensa, né, a divulgação, o compartilhamento dos estudos e descobertas, se fortalece uma comunidade de ciência, né, uma comunidade de cientistas começa a se instaurar.
Isso foi importante não só para democratizar o conhecimento, né, como também contribuindo para o fortalecimento do Renascimento e para o acontecimento da Revolução Científica. Então, essa obra aqui é uma obra muito interessante, escrita pelo McLuhan, né, que foi um nome muito grande, assim, dos anos 60, dos anos 70, né, um canadense, e criou até aquele conceito de aldeia global, né, essa denominação aldeia global é do McLuhan. Então, ele escreve esse livro aqui, A Galáxia Gutenberg, né, como se criou esse homem, né, quer dizer, quem foi Gutenberg, ele discute muito a revolução que foi a imprensa para o pensamento europeu e para a evolução, né, do conhecimento, tanto na Europa quanto no resto do mundo. Então, vamos colocar esse ponto aqui como sendo um ponto muito importante também, né, para o estabelecimento consecutivo, já no século XVI, né, da Revolução Científica. Então, aqui nós estamos falando aqui já quase chegando ao século XV, né, quase chegando aqui, nós estamos no século XV, né, já chegando nos anos 1500, né, 1492, descoberta da América, 1500, descoberta do Brasil. Nós estamos falando aqui de Gutenberg, então, e a imprensa e o papel que isso vai ter para a ciência. E aqui a gente pode dizer que é quando se inicia a Revolução Científica. Nós estamos aqui, Nicolau Copérnico é o nome que dá impulso, né? que dá, digamos assim, ignição ao processo da Revolução Científica dos séculos XVI e XVII. Então, aqui nós estamos em pleno século XVI, Copérnico lança a sua teoria heliocêntrica. Então, ele desmantela a construção geocêntrica e coloca, então, o Sol no centro e não a Terra no centro, né? E esse livro dele, de 1530, né, então século XVI, né, que é sobre as revoluções, né, das esferas celestes, sobre as revoluções das esferas celestes. Então, na Revolução Científica, que se instaura a partir de Copérnico, né, nós temos, então, um fortalecimento, né, do método científico que se instaura, que é o método científico galileu-newtoniano, que tem ênfase na experimentação. E também tem um fortalecimento nas ciências da vida. Aqui eu coloquei Al-Haytham presente, porque toda essa discussão do método científico de Galileu, quer dizer, o Galileu, esse método científico que a gente diz que é o método científico fundador da ciência moderna, com Galileu, ele, na verdade, é uma reedição do método científico instaurado por Al-Haytham, por Al-Biruni, lá no século XI. Então, lá no século XI, praticamente, aqui nós estamos no século 500 anos antes, nós estamos no século XVI, né, volta a ênfase na experimentação, não na experimentação, digamos assim, por si só, mas a experimentação com o grande objetivo de testar as hipóteses de um trabalho científico. E aí, a Revolução Científica, né, então, começa impulsionada até pelo movimento renascentista, pela descoberta da imprensa. Imprensa mais Renascimento estão nos trazendo a Revolução Científica. Temos esse primeiro nome aqui também, que já vive praticamente o século XVI, que é o Giambattista della Porta. Estuda ótica profundamente a astronomia. E é interessante porque ele funda uma das primeiras sociedades científicas da Europa, que é a Accademia dei Segreti della Natura. Seria a Academia dos Segredos da Natureza, em 1580, né? E essa a Academia dos Segredos da Natureza, ela vai impulsionar depois a criação da Accademia dei Lincei, na Itália também, em 1603. Então, a gente já começa a ver, a ciência já começa a ganhar, a ter um papel de status, né, no mundo do conhecimento. Nós já temos, então, a fundação das academias científicas, né, digamos, das sociedades científicas que vão aparecer depois também no século XVII, como em Londres, em Paris, né? Então, Giambattista della Porta teve esse papel além de seus estudos sobre ótica e astronomia, os seus estudos, né, o seu papel, vamos dizer, social
de fundador de uma das primeiras sociedades científicas da Europa, que vai dar origem depois a uma segunda a academia, né, que é a Academia dei Lincei, né, justamente o lince, esse animal que tem uma visão muito aguda, um animal extremamente atento, né? Então é justamente a Academia dos Linces, né, que vai ser e que existe até hoje. Depois, um outro nome da Revolução Científica, o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, né, que também está aqui, morre no iníciozinho do século XVII, morre em 1601. Então, ele faz observações astronômicas e é importante que os trabalhos de Tycho Brahe como astrônomo, na sua coleta de dados, vai ser decisiva também para um grande nome da revolução científica do século XVI e XVII, que é o Kepler. E Kepler, inclusive, estabelece as suas leis do movimento, as chamadas leis de Kepler do movimento planetário, a partir dos dados, né, de todo o estudo feito por Tycho Brahe. Tycho Brahe, digamos, foi mais um astrônomo. Ele se interessou pela luz, claro que a sua astronomia era uma astronomia observacional, com lentes, com telescópios, né, mas ele estudou bastante a luz, mas se notabilizou como astrônomo, passa seus dados para o Kepler, que foi seu assistente. Então, como assistente de Brahe, Kepler recebe dados que vão fazer com que ele possa escrever as suas leis do movimento planetário. Ele escreve como leis. Posteriormente, Newton mostra como essas leis saem naturalmente da sua teoria da gravitação de Newton, como nós vamos falar mais à frente. Um outro grande nome da Revolução Científica na Inglaterra, Thomas Harriot, né? Que estudou bastante a ótica e a refração, que chegou à famosa Lei de Snell, 20 anos antes do próprio Snell. Para quem não sabe, a Lei de Snell é uma lei que relaciona a mudança de ângulo que a luz sofre quando ela passa de um meio para outro. Por exemplo, a luz está no ar, ela passa por um lençol de água, ou a luz que está no ar penetra num gás, ou a luz que está no ar, ela passa por uma parede de vidro. Então, a luz, quando muda, passa de um meio para outro, ela sofre uma mudança de angulação. Se ela vinha, vamos dizer, num ângulo assim, ela pode passar para um ângulo assim ou para um ângulo assim. Ela muda de angulação, ela muda a sua direção de propagação ao mudar de meio. E existe uma lei, que é a lei de Snell, que relaciona os ângulos, né? A mudança de ângulos, como colocar assim, a mudança na direção de propagação em função de propriedades físicas daqueles meios. Por exemplo, no caso do ar e da água, o índice de refração do ar e o índice de refração da água vão estar nessa lei relacionando o ângulo de mudança do raio luminoso. Ou se for da água para o vidro, ou do vidro para o ar, o índice de refração do vidro, o índice de refração do ar, o índice de refração é uma propriedade física do meio, relacionada às propriedades elétricas e magnéticas do meio. Então, esses índices de refração, eles estão ligados ao ângulo, né? A mudança de ângulo de propagação da luz. Então, Thomas Harriot chega à lei de Snell, que é essa lei da qual eu estou falando, 20 anos antes do próprio Snell. E aqui tem esse artigo aqui bastante interessante, né? Que fala Thomas Harriot, o Tycho Brahe da ótica. Quer dizer, o mesmo papel que o Tycho Brahe teve de deixar muitos dados astronômicos registrados, o Thomas Harriot registrou muitos seus estudos sobre a luz, sobre a ótica. Então, esse artigo aqui é muito interessante para quem está interessado em história da ciência, ou às vezes, mesmo que não seja o caso de ser um historiador da ciência, a gente está dando uma aula para os meninos do ensino médio, por exemplo, e a gente quer motivar essa aula trazendo um pouco de história, para o menino se interessar, ver a correlação entre o que se fazia nesse período, século XVI, né, século XVII, e o que se faz hoje. Então, mostrar que as pessoas já estavam pensando nisso praticamente há 400 anos atrás, né? Francis Bacon, né? Tem lá o Roger Bacon do século XIII. Aqui nós estamos falando de Francis Bacon, que é considerado o pai do método indutivo. Ele também trabalhou bastante, muito influenciado por Al Haitham, porque ele coloca, vamos dizer assim, a observação e a experimentação como ponto de partida para a elaboração de uma teoria científica. É diferente aqui eu estou falando do indutivismo,
que é diferente do deducionismo, né? O empirismo, ele parte da observação. O empirismo é a observação e são as experiências sensoriais. Então, a partir da observação quer dizer, da observação extenuante, né? Uma observação contínua, né? Muito persistente, e das experiências, né, sensoriais, nós podemos formular, né, um método científico, que seria o método indutivo. Indutivo a partir da observação. Isso vai ser confrontado lá na frente com Descartes, que vai numa outra linha, vai na linha da dedução, deducionismo. Mas Francis Bacon é muito importante porque ele ressalta muito o papel da experimentação na ciência. Então, aqui nós temos essa obra aqui, que vale a pena também procurar, que é Empirismo, a influência de Francis Bacon, de John Locke e de David Hume, né, que está publicado aqui no Sweetbriar College, 2013. Essa referência é fácil de achar, eu procurei e achei na internet essa referência aqui, então ela está disponível, é um artigo muito bom, que dá uma ideia dessa discussão do empirismo, né, desse método indutivo. Depois, grande nome, né, Galileu, que revoluciona a astronomia a partir de 1609. Então, Galileu também, né, um homem que vive entre o século XVI e o século XVII, quer dizer, ele nasce aqui em pleno século XVI e morre praticamente no meado do século XVII, 1642. Interessante, no ano em que Galileu morre, 1642, exatamente nesse ano, no dia de Natal de 1642, nasce Isaac Newton. Então, Galileu é conhecido como o pai da ciência moderna, porque ele retoma, né, vamos dizer assim, moderniza, digamos assim, difunde, né, o método de Al-Haytham, o método científico lá dos árabes, dos polímatas árabes, né, Al-Haytham, Ibn Sina, Al-Biruni. Ele também propõe um método, estudando a luz, ele propõe um método que não funcionou para tentar medir a velocidade da luz, que vai ser medida posteriormente, como nós vamos ver, e deixou as bases, quer dizer, ele passou as bases da mecânica clássica, sobre as quais Newton pôde construir a sua teoria da mecânica clássica e da gravitação dita gravitação universal. O Galileu enunciou também, tem a relatividade. Existe a relatividade de Einstein e existe a relatividade de Galileu. Ambos estão dizendo a mesma coisa, que os fenômenos devem ser olhados por observadores, né? Então, existe uma relatividade nas observações. Então, quando a gente define, né, algumas grandezas físicas, a gente tem que dizer, essa grandeza física é relativa a esse observador. Um outro observador vai ver a mesma grandeza física, vamos dizer, com outro valor, mas a gente pode estabelecer uma relação entre esses diferentes observadores. E as leis da física não mudam se eu fizer essa mudança de observador. Isso é o princípio da relatividade galileana, que está ligado, né, à equivalência, quer dizer, as leis da física não mudam se um observador que se move com velocidade constante e outro observador que se move com uma outra velocidade constante, eles relacionam as suas observações e eles vão ver que eles têm as mesmas leis físicas. Então, esse é o princípio da relatividade galileana. Na relatividade galileana, o tempo é um absoluto, ou seja, dois eventos simultâneos vão ser simultâneos para quaisquer observadores do ponto de vista da relatividade galileana. Em 1905, com a relatividade de Einstein, quebra-se o absoluto da simultaneidade dos eventos. Então, no princípio da relatividade restrita, da chamada relatividade de Einstein, se dois eventos são simultâneos para um observador, existem observadores que vão ver esses dois eventos como não simultâneos. Então, tem-se uma relatividade galileana e tem-se uma relatividade einsteiniana. A relatividade galileana é a relatividade que está presente nas leis de Newton, que nós estudamos no ensino médio na universidade. Né? Quando a gente fala do princípio da inércia, do princípio da dinâmica e do princípio da ação e da reação, nós estamos trabalhando no âmbito da relatividade galileana. E, do ponto de vista matemático, essa relatividade galileana ela é expressa por uma entidade matemática chamada grupo de Galileu. Então, isso
É muito importante, né, para depois, quando a gente confronta com a relatividade. Aqui, Kepler, outro grande nome da revolução científica, um grande estudioso da luz, ele se relacionou fortemente com a obra de Vitello, né? Lembre-se que nós falamos do Vitello lá, deixa eu voltar aqui só para localizar melhor, no século XIII, tá aqui, ó, Bacon, Roger Bacon, Vitello e Peckham. Então, Vitello aqui, que estudou muito a refração, ele tem grande influência sobre Kepler, que é o que a gente vai ver agora, né, quando a gente fala explicitamente aqui do Kepler. E aqui Kepler, ele faz, eu gosto desse trechinho aqui, dessa pequena frase aqui, que ele fala o seguinte, que ele abre uma discussão que nós estamos tendo hoje, fortemente na física, que é, os raios de luz, os raios de luz, eles mutuamente não trocam a cor um do outro, quer dizer, de mutuamente, né? Então, os raios de luz não colorem uns aos outros mutuamente. Também, mutuamente, não iluminam uns aos outros. Como também, mutuamente, um não impede a passagem do outro. Então, ele fala que os raios de luz, na verdade, eles atuam independentemente. Ou seja, ele está querendo dizer que a luz não interage consigo mesma. Isso é um princípio muito forte do eletromagnetismo, depois da luz vista no eletromagnetismo de Maxwell, como nós vamos ver no século XIX. Mas hoje, a gente já sabe que a física evoluiu muito e a gente já tem fenômenos em que os raios de luz já não são mais independentes. Existe uma não linearidade, ou seja, os raios de luz, eles podem, de uma certa maneira, interferir fortemente na física um do outro. Inclusive, em 2017, há 4 anos atrás, foi medido o espalhamento da luz pela luz, coisa que não acontece aqui nessa visão kepleriana. Então, ele aqui está numa fase em que ele jamais poderia ver isso, né? Ele não poderia, aqui em pleno século XVII, prever algo que foi medido agora no século XXI, 400 anos depois. Mas ele aqui está praticamente falando de um fenômeno que é a linearidade da luz. E isso ele fala, né, nessa obra aqui, que é um chamado Suplemento ao Vitello, no qual se expõe, né, a ótica, né, quer dizer, a ótica, o papel da ótica na astronomia. Então, essa obra aqui, essa obra do Kepler, que é digamos, é um escrito, né, é um tratado em cima daquilo que estudou Vitello. Então, aqui está tem esse livro aqui que é a tradução, né, feita aqui em 2000, né, que está aqui, ó, Ótica, suplemento a Vitello e a parte da astronomia, a parte ótica da astronomia. Então, é esse livro aqui do Kepler, né, que é traduzido e que é muito interessante. Aqui também tem esse livro interessante, publicado em 2001, que é A Composição da Nova Astronomia de Kepler. E esse artigo aqui está escrito em francês, que são as leis da refração da luz em Kepler. Quer dizer, como Kepler estuda as leis da refração da luz. É desse autor aqui, e está, né, publicado na Revista de História das Ciências e Suas Aplicações. Tá aqui, eu dou a referência completa para quem quiser ver. Esse artigo é interessantíssimo, porque ele faz assim, ele mostra claramente como Kepler penetrou na sua compreensão da luz. Então, a luz vista por Kepler. Aqui também, esse artigo eu gostei muito, eu descobri esse artigo recentemente. Esse artigo eu não conhecia, que é de 2020. Eu descobri esse artigo preparando aqui um pouco esses slides, né? Que é a lei da refração e a heurística de Kepler. Na verdade, Kepler chega na lei da refração partindo de premissas erradas. Às vezes acontece isso na ciência. Ele adota um ponto de vista que não é correto, mas chega na lei correta, na lei da refração, que é aquilo que eu falei, é como a luz muda a sua direção quando passa de um meio para outro. Então, aqui nós falamos muito da luz em Kepler, né? O Kepler da luz, mas não vamos esquecer que o Kepler tem seu papel importantíssimo quando ele estuda as leis do movimento planetário, como eu falei um pouco ali precedentemente, né? Ele adota os dados do seu mestre lá, do Tycho Brahe, de quem ele foi assistente, com os dados astronômicos de Tycho Brahe, ele estabelece as famosas 3 leis de Kepler do movimento planetário, que depois vão ser deduzidas matematicamente por Newton.
Depois, outro grande, imenso, monstruoso nome, né, monstruoso no bom sentido, né, gigantesco, aliás, é melhor dizer, o gigantesco nome de René Descartes, né, que tem a sua visão cartesiana da luz, né, vamos dizer, pleno século XVII. O mundo ou o tratado da luz. É a sua visão ondulatória. Ele, então, diz que a luz é uma onda, né? A luz é vamos dizer, uma distribuição de energia que se propaga no espaço e no tempo. Então, a luz é isso, ela não é matéria, ela não é corpuscular. Eu estou dizendo isso porque isso aí vai criar um grande debate depois com Newton. Então, Descartes, claro que ele não discute diretamente com Newton, porque ele morre em 1650. E Newton nasce em 1642. Então, quando Descartes se vai, Newton tem 8 anos de idade, mas depois Newton vai estudar os trabalhos de Descartes. Então, ele diz que existe uma substância invisível que permeia o universo, chamada plenum. E a luz, ela se propaga como uma perturbação nesse pleno, exatamente da seguinte maneira. Vamos fazer de conta que o plenum é um lago de águas serenas. E aí a gente atira uma pedra no lago. Essa pedra vai dar uma perturbação na água, né, na água serena do lago. E essa perturbação vai se propagar, formam-se ondinhas. Então, a partir do ponto onde a pedra cai nas águas serenas de um lago, formam-se ondinhas que vão se propagando. Então, é dessa forma que o Descartes via a luz. Ele dizia, existe um meio, quer dizer, o universo é como se fosse um lago, permeado por essa matéria etérea, né, chamada plenum, e a luz se propaga nesse pleno, da mesma forma que as ondinhas de um lago se propagam se a gente perturbar a superfície serena do lago. Pode ser um vento, pode ser uma pedra, né? Então, é uma visão que ele trabalha fortemente. Esse francês, Gassendi, né, contemporâneo de Descartes, se opunha a essa visão. Ele dizia que não, a luz é composta de partículas discretas. Então, a luz não é digamos, uma distribuição de energia. A luz tem um caráter material, tem um caráter de partícula, tem um caráter particular, que vai ser a visão que Newton vai adotar. E aí vai ter esse grande debate, a visão ondulatória cartesiana, né, de Gassendi também, e a visão newtoniana. Importante do Descartes é que o Descartes, eu não estou chamando a atenção aqui, poderia até ter chamado, ele desenvolve o método científico oposto, né, ao método científico indutivo de Bacon, do Francis Bacon. Bacon diz, então, que nós observamos e, a partir das observações, nós vamos induzindo o nosso raciocínio. Já Descartes tem uma forma muito mais abstrata. Ele diz, não, nós vamos fazer dedução. Nós não precisamos fazer uma observação. Nós vamos ser não indutivistas, mas deducionistas. Então, partimos de um argumento, de uma premissa, e deduzimos a partir dessa premissa, que é muito do que acontece, por exemplo, com a física mais contemporânea. Aconteceu assim com Dirac, vamos dizer assim, até uma física mais pitagórica. Você parte de uma premissa abstrata e vai deduzindo a partir dessa premissa abstrata. Você vai chegar a um resultado. E depois você vai ter que confrontar se esse resultado bate ou não com a experimentação. Mas você não parte da observação. Você já parte do abstrato. É por isso que Descartes disse, penso, logo existo. Né? Para ele, o pensamento era mais importante do que a própria existência. Né? Quer dizer, é o pensamento comandando a existência. Então, é a partir do pensamento que eu vou chegar aos resultados. Então, o penso, logo existo, não é uma frase solta. É a frase que caracteriza esse método deducionista do Descartes, que é um método muito mais abstrato e que, eu diria, a nossa física contemporânea ela vai muito nessa direção deducionista. Tá? A própria teoria de cordas, né? Ela vai nessa direção cartesiana. Ela é deducionista. Você parte de algumas premissas até abstratas e vai deduzindo e cria uma teoria. Né? Não é só assim não foi só assim também não é só assim com a teoria de cordas, é assim com outras teorias mais contemporâneas da física, né? Bom,
Então, Descartes, aqui, esse artigo aqui é muito bom, publicado nas Transactions, da filosofia, da Sociedade Filosófica, eu acho que é Transactions of the Annals of the Philosophical Society, Transactions of the Annals of the Philosophical Society. E eu acho que é justamente de Londres, né, nos Anais da Sociedade de Filosofia de Londres, 1987. A Teoria da Luz e da Refração de Descartes. Um discurso sobre o método deducionista. Aqui também esse artigo, esse livro aqui publicado pela Cambridge University Press, Teorias da Luz, de Descartes a Newton. Descartes, visão ondulatória. A luz é uma onda, da mesma forma que o som é uma onda. Newton adota a visão de que a luz é corpuscular. Existem, vamos dizer, partículas de luz. Existem. Hoje nós sabemos, a partir de 1923, vai ficar claro lá talvez na nossa sétima, ou na sexta ou na sétima reunião, nós vamos falar dos experimentos de Arthur Compton, que mostra que Newton também tinha razão, Descartes também tem razão. Então, a luz, em certos momentos, ela é uma onda, em outros experimentos, ela se comporta como natureza corpuscular. Então, a luz tem essa natureza dual. Só que lá no século XVII, né, essa discussão, ela não tinha esse caráter, não se sabia que pudesse ter os dois comportamentos. Ou era o cartesiano, ondulatório, ou o newtoniano, corpuscular. Hoje a gente sabe que os dois são válidos. Os dois tinham razão. 1621, finalmente, a lei de Snell-Descartes, que é a lei da refração, que havia sido descoberta, né, 20 anos antes, né, como eu coloquei aqui, pelo Thomas Harriot. Então, Thomas Harriot antecipa a lei de Snell de alguns anos, né, de 20 anos, mais ou menos. Chegamos a Huygens, né, esse físico holandês, Christian Huygens, né, tá aqui, Tratado sobre a Luz, de 1690. Está publicado aqui, a tradução está publicada aqui na gráfica da Universidade de Chicago. E aqui ele fala também de uma outra propriedade importante, da linearidade da luz. Uma outra propriedade das ondas de luz, então Huygens aqui, né, ele adota, né, o tratamento, né, ondulatório, então, quer dizer, das ondas de luz. Então, ele está tratando do comportamento lá, que é o comportamento como do Descartes. E uma das mais maravilhosas, quer dizer, uma outra propriedade das ondas de luz, e uma das mais maravilhosas, é que quando algumas dessas ondas vêm, né, de diferentes direções, elas passam uma pela outra sem fazer qualquer obstáculo, né? Então, without any hindrance, sem qualquer obstáculo. Então, de novo, né, a linearidade do fenômeno luminoso, coisa que hoje nós sabemos que não é plena. Quer dizer, a luz apresenta caráter linear dentro de certas limitações. Existem regiões, existem experimentos onde a gente já começa a ter uma visão não linear da luz, mas eu acho interessante porque a linearidade já era discutida, né, aqui, nós estamos falando já praticamente chegando no século XVII. Né? Então, estamos aqui, já chegando praticamente, na verdade, no século XVIII, já estamos em 1690. Então, é uma discussão que surge interessante, ela veio com Kepler, quando ele reanalisa, né, os trabalhos do Vitello, e é retomada aqui com Huygens nesse Tratado da Luz. Então, Descartes dizia que a luz se propagava naquele meio especial que ele chamou de plenum. Huygens também criou um meio especial, só que para ele não era o pleno, é o éter. Então, para Huygens, a luz se propaga, existe um meio que permeia todo o universo, que é o éter, e a luz se propaga como uma perturbação produzida nesse éter, da mesma forma que as ondinhas de um lago são formadas a partir de alguma perturbação, uma ventania, uma pedra que é jogada. E a discussão do éter, ela é uma discussão importante, ela vai ser retomada lá no século XIX, em conexão com um grande experimento chamado experimento de Michelson-Morley, que é saber, será que existe um meio privilegiado
que permeia todo o universo seria o pleno de Descartes ou o éter de Huygens. Vamos nos aproximando do final, 1678, então nós já estamos praticamente assim, chegando, né, no início do século XVIII. Huygens propõe, em oposição à teoria corpuscular, né, da luz, né, que Newton defendia, a sua teoria ondulatória, e ele faz uma medida baseada na sua visão de que a luz é uma onda. Ele chega a um valor de 212 mil quilômetros por segundo. Hoje nós sabemos que o valor correto da velocidade da luz é praticamente 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, a cada segundo a Terra percorre cerca de 300 mil quilômetros, que é quase a distância da Terra até a Lua. Eu acho que a distância da Terra até a Lua são 360 mil quilômetros, então a luz que sai da Terra, ela chega na Lua em menos de 2 segundos. Aqui ele mede 212 mil quilômetros por segundo, que é uma velocidade bem abaixo do valor real, que é 300 mil quilômetros por segundo, mas já foi uma grande tentativa de usar a sua teoria ondulatória para chegar a esse valor da velocidade da luz. Depois, um outro grande nome, em inglês também, o Robert Hooke, né? Ele faz crítica forte à abordagem corpuscular, né? Que era a abordagem de Newton. Então, o Hooke também é um partidário da onda, da luz como onda, como fenômeno ondulatório, e nesse artigo aqui, a gente pode até encontrar essa publicação aqui, que é as considerações sobre o discurso do senhor Newton sobre a luz e as cores, né? Para publicado aqui na História da Sociedade, da Sociedade Real, né, de Londres, está publicado no volume 3. Foi publicado em 1757, mas a gente acha esse texto aqui na internet. Depois, Johann Zahn também faz estudos de ótica, desenvolve novos tipos de lente, então ele faz um estudo bastante matemático da luz. E, finalmente, o grande nome, né, que é o auge, o apogeu da revolução científica dos séculos XVI e XVII, com Isaac Newton, que nasce no ano em que morre Galileu. Então, está aqui, morre Galileu em 1642, nasce Newton em 1642. 1666, 24 anos de idade, ele descobre o espectro da luz solar. O que é o espectro da luz solar? É mostrar que a luz solar que nós vemos como branca, ela, na verdade, quando passa por um prisma, a gente consegue decompor a luz. Então, a gente vai vendo uma luz vermelha, alaranjada, amarela, esverdeado, verde, azul, violeta. Então, a gente vê, quer dizer, são as cores do arco-íris. Então, Newton descobre o espectro da luz solar, passando a luz por um certo prisma, né, por um material, e então, a partir dessa descoberta, é que ele lança a sua teoria corpuscular, em oposição à teoria ondulatória de Huygens e de Descartes. Em 1668, ele inventa o telescópio por reflexão e divulga também essa descoberta nesse artigo aqui, em 1672. Em 1704, ele publica o seu grande tratado chamado Ótica, que é um tratado dividido, são 7 volumes, né, em que ele aprofunda os seus estudos sobre a luz e suas descobertas e aperfeiçoamento dos telescópios. Sem deixar de chamar a atenção que em 1687, Newton lança chamados princípios de Newton, as leis de Newton, nessa obra aqui, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Então, são os chamados princípios quando Newton lança a mecânica clássica, como nós estudamos hoje, não é a mecânica relativística de Einstein, nem é a mecânica quântica. É a mecânica chamada mecânica clássica, que se baseia nas 3 leis de Newton, né, nas chamadas 3 princípios de Newton, e no princípio da relatividade de Galileu. Isso é o que a gente chama de mecânica clássica. Ela foi publicada e depois republicada em 1713 e 1726. Aqui, finalmente, James Bradley, também um astrônomo inglês, ele mede a velocidade da luz e encontra um valor muito melhor do que o valor de Kepler. Ele encontra muito próximo, 304 mil quilômetros por segundo.
A velocidade da luz, né, nós aqui na física representamos pelo símbolozinho C pequeno, C para qualquer físico, quando olha C pequeno, sabe que é a velocidade da luz no vácuo e é 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que a luz consegue dar 8 voltas e meia completas em torno da Terra, no seu equador. Se a gente pegar o equador terrestre, sair de um ponto e rodar toda a Terra, toda a Terra, 8 vezes e meia, a luz faz isso em 1 segundo. Ela dá 8 voltas e meia em torno da Terra em um único segundo, tá? 8 voltas e meia. Então, esse artigo aqui também é importante dele, esse foi publicado, né, também pelas Transactions, a Philosophical Transactions da Royal Society de Londres, 1729, que foi, digamos assim, uma descrição do movimento, aqui eu errei, é discovered, né, dos novos movimentos descobertos para as estrelas fixas. É um trabalho muito importante, estudando luz de estrelas. E aqui, esse artigo importante que eu queria deixar aqui também, né, que é, eu acho que na hora de preparar os slides eu pulei. Esse slide deveria estar vindo antes do slide do Bradley, deveria ser o slide final do Newton. Eu me confundi, agora que eu estou vendo. Então, mas é assim, esse slide aqui ainda diz respeito a Newton, que é o Tratado da Ótica, que é esse livro dele aqui, o Optics, de 1704. E no volume 1, que são justamente os trabalhos, né, os escritos óticos de Isaac Newton. Ele está publicado, é o volume 1 do livro Optics, então, que são as aulas óticas, as aulas sobre ótica, publicado pela Cambridge University Press, 1984. Então, um artigo, vamos dizer assim, de história. Vale a pena a gente buscar água lá na fonte cristalina, né, que é o primeiro volume do Optics, de 1704. Bom, falei sobre Bradley, e aí nós praticamente terminamos a Revolução Científica. Eu já estou acabando, praticamente, eu acho que em 5, 10 minutos a gente termina. Então, eu queria chamar a atenção de tudo isso que eu falei, tantos nomes, tantos trabalhos. O que é importante aqui? Observar que a luz, ela induz o estudo da perspectiva e também o estudo dos movimentos. E isso motiva o desenvolvimento da física a partir do século XIII. Lá, como eu falei, aqueles autores lá, iniciando com Roger Bacon. Então, a gente tem os estudos, né, lá no século XIII, vou voltar aqui para a gente fixar, para passar para as pessoas bem, né, as ideias que nós lançamos com forte, imediata influência de Al-Haytham. Então, Bacon, o Vitello e o Peckham. Então, a luz, ela vai fazer esse elo entre as artes e a física. A luz que nós vimos ser estudada por vários artistas, vários pintores, eram pessoas que buscavam compreender a luz por causa dos seus, para poder fazer também melhor os seus trabalhos artísticos. Então, isso que eu queria chamar a atenção. A luz, ela faz um elo entre a arte e a física, no período da Revolução Científica. A luz está sempre presente, está sempre presente também a perspectiva. Então, eu acho que é importante chamar a atenção. Então, nesse período, né, do Renascimento e da Revolução Científica, a luz tem esse papel de mostrar como a arte, através da luz, impulsionou o desenvolvimento da física. Então, acho que eu queria mostrar essa relação, para a gente não distanciar. Arte é uma coisa, física é outra coisa. Arte e física estavam plenamente fundidas nesse período, no período do Renascimento, no período pré-renascimentista, no período renascimentista e no período da Revolução Científica. Também chamar a atenção que no período da Revolução Científica, essa dualidade entre a abordagem ondulatória e corpuscular. Nesse período, a gente não falava de dualidade, falaria de uma polarização. Havia aqueles, como Descartes, Huygens e Hooke, que trabalhavam com a visão ondulatória da luz. E havia aqueles que trabalhavam com a visão corpuscular da luz. Eram dois polos antagônicos. Hoje, a gente fala de uma abordagem dual.
A luz, em certos experimentos, ela se comporta como onda, e em certas situações, ela se comporta como partículas, que nós chamamos de fótons. Os fótons são as partículas de luz. Então, a gente pode falar da onda luminosa ou pode falar da partícula de luz. Essas duas visões são possíveis. Nós vamos falar disso lá nas reuniões em que nós falamos quando a luz é estudada pela mecânica quântica. Então, na mecânica quântica, né, Planck em 1900, Philippe Lenard em 1902, Einstein em 1915, 1905, Bohr em 1913, Compton em 1923 e de Broglie em 1924, eles mostram, quer dizer, todos juntos, o trabalho de todos esses físicos do século XX, né, desde Planck até de Broglie, seus trabalhos, eles se juntam, né, se agregam para mostrar que tanto a visão ondulatória quanto a visão corpuscular são possíveis. Então, a luz é onda? Sim. A luz é corpúsculo, é partícula? Sim. Depende da situação. Então, o que esses fatos nos ensinam? O que a gente tira disso? É um simples conto histórico, uma simples cronologia. O que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender várias coisas. Que visões antagônicas hoje podem se tornar visões duais mais à frente. Outra coisa que eu acho que é uma lição importante é mostrar como a arte e a física estavam juntas nesse período que nós relatamos hoje, e como a arte e a física caminham juntas, movimentos, né, nas artes, na música, na pintura, nas artes plásticas, na arquitetura, elas vão trazendo, elas vão caminhando da mesma forma que vai acontecendo na física. Então, lá no século XX, por exemplo, né, no período de Maxwell, então nós estávamos falando de um período assim, em que a luz, quer dizer, o observador em física, ele começa a ter uma preponderância muito grande. Então, da mesma forma que aconteceu o movimento romântico nas artes, na música, na literatura, nós temos uma espécie de um movimento romântico na física também, onde o homem vai adquirindo cada vez mais protagonismo, observador. Depois, na década de 20, nós temos movimento na arquitetura, movimento na pintura, movimento até na moda, e movimento na física, que vão buscando aquela ideia minimalista, quanto mais simples, melhor. A boa teoria é a teoria que é simples, ela tem que ter poucas premissas, poucas hipóteses e gerar muitos resultados, né? Da mesma forma que a gente vai ver esse movimento nas artes, da mesma forma a gente vai ver nos costumes também, né? O próprio vestimento da mulher muda muito na década de 20 para 30. A mulher que era cheia de roupas compridas, várias, vamos dizer, vários vestidos um por cima do outro, cabelo preso, manga comprida, gola alta. Chanel chega e muda tudo. Ela vai fazer o movimento, né, de simplificação. Tire o máximo que você puder para se tornar uma pessoa mais elegante. E Dirac dizia a mesma coisa com a física. Vamos buscar uma teoria que tenha a estética da simplicidade. A estética da simplicidade é importante na construção de uma teoria física. Nós vamos falar sobre o Paul Dirac, quando falarmos lá da luz, né, em conexão com a mecânica quântica, dos seus estudos sobre o elétron e da sua visão. Dirac, não à toa, é chamado, vamos dizer assim, o profeta da elegância, da estética matemática na física. Então, esses fatos nos ensinam, né, como as ciências caminham juntas, as artes, as ciências, né? Acho que a gente pode depreender de tudo que a gente falou hoje. Século XVIII, também com muita antecipação, John Michell e Laplace, nós em física falamos muito do Laplace, é o Pierre Simon Laplace, eles fazem, estudando luz das estrelas, eles acabam chegando ao conceito de estrelas escuras, que hoje para nós nada mais são do que os buracos negros. Então, aqui eu estou falando, ó, esse trabalho do John Michell, que ele é chamado o pai dos buracos negros, ó, isso aqui, olha, nas portas, né, já do século XIX, 1700, ele morre em 1793. Em 1784, quer dizer, já no final do século XVIII,
ele publica esse artigo na Philosophical Transactions of the Royal Society de Londres. Ele lança a proposta de que existam estrelas escuras, que são hoje os buracos negros, ou seja, estrelas opacas. São estrelas que são tão massivas que não deixam sair a sua própria luz. Ele faz estudos também muito avançados sobre magnetismo e também sugere que os terremotos se propagam como ondas sísmicas. Então, isso, final do século XVIII. Um grande nome também, quer dizer, praticamente é o pai dos buracos negros, John Michell. E Laplace, né, que é considerado, vamos dizer, o Newton francês, né, um grande matemático, talvez o maior matemático que tenha existido na França, Pierre-Simon Laplace, né? Ele morre em 1827, quer dizer, ele já entra no século XIX. Aliás, morre no mesmo ano que Beethoven. Beethoven é de 1770 e morre em 1827. Laplace, 1749, 1827. Então, Laplace faz esse grande livro aqui, que é a Exposição de Sistema do Mundo, né? Ele discute a origem do sistema solar, percebe que o sistema solar deve ter se formado a partir de uma nebulosa, e ele confirma as ideias de John Michell, dizendo que existem estrelas escuras, ou seja, ele reafirma a previsão de que há buracos negros, coisa que só vai ser mesmo. Os buracos negros vão ser, digamos, reinventados teoricamente na teoria da relatividade geral de Einstein, nos trabalhos de 1916, e, na verdade, só são descobertos agora em 2016. Portanto, né, os buracos negros que já foram previstos em 1784, né? Então, praticamente 232 anos de antecedência, John Michell prevê os buracos negros que acabam sendo descobertos, né, por observação em 2016, mas que são redescobertos, né, reavaliados na teoria da relatividade geral. Então, praticamente o século XVIII, que agora a gente vai entrar já no século XIX, com os experimentos da luz, Fresnel, Young, Fizeau, e vamos chegar Faraday, Maxwell, todo o século XIX foi extremamente importante para a luz, vamos dizer, é o século da luz, né? Vamos dizer, o século iluminado. Então, nós vamos falar que no século XVIII, eu diria que eu chamaria atenção para esses dois grandes nomes, Michell e Laplace. Laplace, como a gente tem esse tratado de mecânica celeste, que é a sua obra-prima, em 5 volumes. Quando a gente em física, né, todos nós estudantes de física, né, trabalhamos muito, né, intensamente com a equação de Laplace e com o operador laplaciano, chamado operador laplaciano. Isso tudo Laplace lança nesse seu tratado aqui, no Tratado da Mecânica Celeste. Então, é lá que aparece a equação de Laplace e é lá que aparece o nosso operador de Laplaciano, né, que a gente tanto, né, se esmera para poder aprender e compreender. Então, eu diria que os princípios de Newton e a mecânica celeste de Laplace são talvez os 2 livros mais importantes para mostrar como a matemática é vital para a física. O quanto a física ganhou quando ela se fez matematizar. Quando a matemática entra muito fortemente na física, e cada vez mais campos da matemática vão entrando na física, mais nós vamos compreendendo muitos aspectos da natureza. Claro, isso sem jamais negar o experimento, né? Mas a matemática ela vai muito no sentido cartesiano, no sentido dedutivista. Nós partimos de algumas hipóteses, de algumas considerações, e a dedução matemática nos leva a prever objetos físicos, como foram os buracos negros, a prever partículas físicas, como foram os neutrinos e o bóson de Higgs. Então, essa onda deducionista. Mas não vamos nos esquecer também que a física tem grandes experimentos, grandes experiências com o empirismo, né? Com o indutivismo, né? Então, primeiro se observou e depois se construiu a teoria em cima da observação. Então, acho que é importante, né, dizer que não tem uma visão que predomine sobre a outra, mas é importante ver que a física vai nessas 2 frentes. Mas hoje a física está muito mais complexa, nós temos uma gama muito maior de fenômenos para estudar, e hoje a física vai muito mais, sobretudo a física teórica, ela vai fortemente digamos, na pegada cartesiana deducionista.
sugestões de referências. Eu acho esses 3 artigos aqui, na verdade, os fundamentos metafísicos da ciência moderna foi a tese de doutorado desse Edwin Burt. Foi defendida em 1929, mas se tornou livro em 1932. É um tratado excelente para mostrar como a ciência moderna, quer dizer, quando se diz ciência moderna, não é a ciência do século XX, do século XXI. A ciência moderna é a ciência moderna a partir de Galileu, a partir de Newton. Então, é a física que surge com Galileu na Revolução Científica do século XVI e do século XVII. Então, ele mostra quais são as bases metafísicas, quer dizer, quais são os fundamentos metafísicos, que são fundamentos que vão além da física, são fundamentos muito mais abstratos que estão por trás da ciência moderna. Esse livro aqui também muito interessante, do Butterfield, que é As Origens da Ciência Moderna, compreendendo ciência moderna como a ciência a partir de Galileu. Não é a ciência contemporânea, mas é a ciência moderna. E a construção da ciência moderna, Mecanismos e Mecânica, do Westphal, de 1971. Então, esses livros são muito bons para o jovem estudante de física, para compreender também a importância do pensamento filosófico e do pensamento metafísico. Quer dizer, o pensamento filosófico já é abstrato, mas o pensamento metafísico ainda é anterior ao pensamento filosófico. E compreender como a física está impregnada, né, de fundamentos metafísicos. É importante a gente ter isso em mente, porque aí a gente percebe realmente o que é a estrutura, a ossatura de uma teoria científica. Uma teoria científica não é só um conjunto de premissas e equações. Existem princípios filosóficos e fundamentos metafísicos por trás das grandes teorias físicas, da mecânica newtoniana, da mecânica quântica, da teoria quântica de campos, né, da relatividade especial, da relatividade geral. Então, nós temos fundamentos metafísicos, a nossa percepção de tempo, a nossa percepção de espaço, tudo isso, né, tem aspectos metafísicos que são muito sutis e estão dentro da ciência. Então, não vamos distinguir, né, que isso é física, isso é metafísica. Não, a metafísica está presente nas grandes teorias da física. As grandes sociedades científicas que foram fundadas a partir da Revolução Científica, aqui eu chamo a atenção para a fundação da Academia dei Lincei, que veio, né, aquela academia fundada lá pelo Della Porta, que era a Academia dos Desafios, né, da Natureza, e aqui, a partir, né, influenciado também por Della Porta, Federico Cesi funda em 1603 a Academia dei Lincei, a Academia dos Linces. Charles II da Inglaterra funda a Real Sociedade para o Progresso, né, do Conhecimento Natural. E o primeiro-ministro francês, Colbert, funda a Academia de Ciências de Paris em 1666. Então, nós estamos vendo que isso aqui, ó, início do século XVII e já caminhando para o final do século XVII, grandes sociedades científicas que existem até hoje foram fundadas. Isso por quê? Porque a imprensa possibilitou a formação de uma comunidade científica, a troca de informação científica se democratizou, e isso fez com que a ciência adquirisse um status muito mais significativo no mundo intelectual, a partir da invenção da imprensa e a partir da Revolução Científica. Então, hoje nós trabalhamos o segundo item, então, na próxima semana, se Deus quiser, vamos ter um grande momento, que é quando a luz e o eletromagnetismo se encontram nos escritos, nos papéis, na pena do professor James Clerk Maxwell. Então, é a luz chegando à sua máxima compreensão. Claro, essa máxima compreensão não é a compreensão absoluta. Nós hoje ainda estamos compreendendo a luz. Mas nesse momento aqui, a luz adquire um status assim de realmente a luz sendo colocada como uma das grandes teorias que nós temos na física, não só moderna, mas na física contemporânea. Então, se Deus quiser, na próxima palestra, a luz se encontra com o eletromagnetismo na pena, na canetinha do professor James Clerk Maxwell. Então, eu queria agradecer por hoje a atenção,
a super dedicação aí do Santiago nessa mais uma noite de domingo, né? Perdidos na noite de domingo, terminando esse nosso segundo encontro. Então, uma boa noite a todos e, se Deus quiser, até breve para o terceiro encontro. Um abraço, Santiago. Muito obrigado por tudo.